rebanho de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. E nesta quarta-feira da quarta semana do tempo da Páscoa, meu irmão, minha irmã, a igreja nos dirige a sua palavra, a palavra da sua tradição. O texto que nos é dado hoje na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas é tirado do tratado sobre a Trindade de Santo Hilário, bispo do século IV da nossa era cristã. O título que acompanha esse texto é o seguinte: A união natural dos fiéis em Deus pela encarnação do Verbo e pelo sacramento da Eucaristia. Ouçamos então atentamente essa palavra da igreja, que hoje é para nós catequese, instrução para a nossa vida de fé. Proclamamos como uma verdade que a palavra se fez carne e que na ceia do Senhor nós recebemos essa mesma palavra que se fez carne. Então, como se pode negar que permaneça naturalmente em nós aquele que ao nascer como homem não só assumiu a natureza de nossa carne como inseparável de si, mas também uniu sua natureza humana à natureza divina no sacramento em que nos dá a comunhão do seu corpo? Deste modo, todos somos um só, porque o Pai está em Cristo e Cristo está em nós. Portanto, Ele está em nós pela sua carne, e nós estamos nele, e através dele. O que nós somos está em Deus. Em que medida estamos nele pelo sacramento da comunhão, com sua carne e seu sangue? O próprio Cristo o afirma quando diz: pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis, porque eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Se com estas palavras o Senhor pretendia apenas significar uma unidade de vontade, por que então estabeleceu uma certa gradação e ordem na realização de tal unidade? Assim procedeu para acreditarmos que Ele está no Pai, pela natureza divina, e que nós estamos nele pelo seu nascimento corporal. Além disso, Ele também está em nós pelo mistério dos sacramentos. Ensina-nos desta forma a perfeita unidade estabelecida por meio do único mediador. Nós estamos unidos a Cristo, que é inseparável do Pai, e Cristo, sendo inseparável do Pai, permanece unido a nós. Deste modo, temos acesso à unidade com o Pai. Porque se Cristo está por natureza no Pai, por ter sido gerado por Ele, e se nós por natureza estamos em Cristo, então, de certa maneira, também nós estamos por natureza no Pai através de Cristo. Até que ponto esta unidade é natural em nós? O mesmo Senhor o declara: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Realmente, ninguém poderá estar em Cristo se Cristo não estiver nele. Isto é, Cristo somente assume em si a carne daquele que recebe a sua.
O Senhor já havia ensinado antes o mistério desta perfeita unidade, dizendo: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Vive, portanto, pelo Pai, e do mesmo modo que vive pelo Pai, também nós vivemos por sua carne. Toda comparação deve ser adaptada à inteligência, de tal modo que o exemplo proposto nos ajude a compreender o mistério de que tratamos. Esta é, portanto, a causa da nossa vida. Cristo, pela sua carne, habita em nós, seres carnais, para que nós vivamos por Ele, como Ele vive pelo Pai. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste texto que acabamos de ouvir, o Bispo Santo Hilário nos mostra como existe uma unidade natural entre Deus e os homens, entre Deus e o ser humano. Uma unidade natural porque assim Deus o quis. Jesus, ao assumir nossa humanidade, o Verbo, ao encarnar-se, tornar-se humano como nós, ele assumiu para si a nossa humanidade e se uniu intimamente conosco, com a nossa humanidade. De modo sobrenatural, assumiu a nossa humanidade e tornou a nossa unidade com Deus natural. E o próprio Cristo tem uma unidade eterna e verdadeira com o Pai. Ele está unido a nós pela humanidade e está unido ao Pai pela divindade. Dessa forma, lembra Santo Hilário, ele nos torna unidos ao Pai também. Porque nele, em Cristo, nós nos unimos à Santíssima Trindade. Estamos naturalmente unidos à Santíssima Trindade em Cristo. É por isso que nos lembra também o texto que ouvimos. Ao comungarmos a Eucaristia, nos unimos ainda de modo mais perfeito, porque comemos o corpo do Senhor, bebemos o sangue do Senhor, nos alimentamos de Deus e assim permanecemos cada vez mais unidos a Ele, numa unidade natural, porque, como já disse, Ele se une a nós na humanidade e, estando unido ao Pai na divindade, também é essa ponte que nos une diretamente ao Pai. Esse mistério de unidade somos chamados a crer, de modo que tenhamos a consciência de que, se Deus participa da nossa vida, nós também participamos da vida de Deus. Se Deus habita o tabernáculo que é a nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, nós também habitamos o tabernáculo de Deus, a vida divina. O batismo nos garantiu isso. A Eucaristia que comungamos nos confirma isso a cada dia, que estamos intimamente unidos a Deus. Nesta quarta-feira, meu caro irmão, minha cara irmã, mais uma vez somos chamados a reconhecer a Mãezinha do Céu que não cessa de rezar por nós, a perceber nessa mulher tão santa, tão amada por Jesus e a Mãe de Deus,
reconhecer nela nossa mãe, reconhecer nela aquela que cuida de nós e que é nossa pedagoga, porque nos toma pela mão e nos conduz a Jesus, nosso Senhor. É ela também que recolhe nossos pedidos, preces e agradecimentos e conduz até Jesus. Confiemos então na intercessão de Maria. Coloquemo-nos como filhos que clamam pela sua mãe. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste conduzir em vosso ventre, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma quarta-feira abençoada, cheia de Deus, cheia da ação do Senhor. Que você possa perceber a presença de Deus nas situações que tenha que enfrentar no dia de hoje. E se encontrar obstáculos, lembre-se, o Senhor está com você. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.